E aí, pessoal, a gente vai fazer um vídeo, eu vou explicar um pouquinho, falar sobre um tema que a gente colocou aqui, que é se você não é um bom CPF, você não vai ser um bom CNPJ. E a gente está falando sobre controle financeiro. Por que a gente colocou esse vídeo? Para fazer uma questão, levantar uma questão aqui para a gente poder conversar como o controle financeiro da vida pessoal acaba influenciando no controle financeiro dos negócios. Então, esse vídeo é para te mostrar como que essas questões acabam influenciando, pelo que eu já vi de empresas que tinham dificuldades de controlar o financeiro, e em alguns casos o próprio vilão da história era o próprio empresário, porque acaba fazendo aquele famoso saqueamento do financeiro. O que é o saqueamento financeiro? Quando isso acontece? Acontece que todo empresário ele pode ou não ter prolabore, mas quando ele tem, ele deveria respeitar, ele deveria sobreviver com aquele prolabore. Então depende que o empresário ele faça um planejamento financeiro do seu orçamento pessoal para poder sobreviver com aquele prolabore. Acontece que em alguns casos os empresários acabavam não respeitando isso e faziam retiradas acima do que tinham de direito de tirar de prolabore. O problema é que isso acabava pegando o financeiro da própria empresa despreparado, né? Você fazia uma retirada de dinheiro que não estava previsto, o seu financeiro contava aquele dinheiro para compor ali as reservas do fluxo de caixa, fazer compra, pagar duplicata com o fornecedor, pagar salário, pagar algumas despesas, pagar água, luz, telefone. E esse despreparo, ou seja, essa situação que acaba pegando o financeiro de surpresa, acaba gerando um problema. Então, se faltar dinheiro, você pode ter que pagar essas despesas depois com multas e juros, ou até mesmo inviabilizar a compra ou um pedido com o fornecedor por falta de dinheiro, e esse dinheiro acabou saindo para fazer uma retirada que o próprio sócio fez. Então a gente fez esse vídeo para te mostrar como que o controle financeiro da vida pessoal acaba influenciando o controle da vida financeira dos negócios. Quando isso acontece com problema de ordem pessoal, em alguns casos o próprio empresário acaba levando essa desorganização para a empresa e acaba prejudicando. Então esse vídeo é para a gente mostrar para você. Então, tem alguma questão relacionada ao padrão de vida. Se você, por exemplo, vai abrir uma empresa e você quer manter o mesmo padrão de vida que você tinha antes, por exemplo, se você está empregado, você é concursado, tem um bom salário, você vai empreender, olha, dificilmente você consegue manter o mesmo padrão, porque pelo menos nos primeiros meses a situação costuma piorar um pouquinho antes de melhorar. Então você tem que estar preparado para poder sobreviver com o que a sua empresa consegue te remunerar, se ela já consegue te remunerar isso nos primeiros meses, se não, você tem que se preparar para ficar um tempo esperando que a tua empresa atinja o ponto de equilíbrio, para só depois você começar a fazer aí a tua retirada, a recuperar o dinheiro que você investiu. E só depois que isso acontece que você começa a ter o retorno do dinheiro que você aplica na empresa, porque antes a empresa ainda está se consolidando, a empresa que você monta, ela ainda está procurando atingir o ponto de equilíbrio. O que é ponto de equilíbrio? É o momento onde tudo que a sua empresa recebe é o suficiente para pagar as despesas que ela tem, mesmo que não tenha lucro, mas pelo menos não tem despesa nenhuma para pagar, fica tudo pago. Então, o primeiro ponto é o custo de vida. Se você tem um custo de vida muito alto, de repente isso não pode ser encaixado no teu prolabore. Se você coloca um prolabore também muito alto, fora da realidade que a tua empresa pode te pagar, infelizmente você acaba gerando uma despesa fixa muito alta e você tira a alavancagem da sua empresa. Então, custo de vida é um fator que você tem que levar em consideração. Outro aspecto importante é o controle financeiro. Se você tem o hábito de pagar as suas despesas com multas e juros em atraso ou deixar a sua situação financeira pessoal atrasar, você pode acabar contaminando o financeiro da sua empresa, se é você que faz o financeiro, por conta do teu próprio hábito. Então, como você já considera isso uma situação normal, você acaba achando que isso é uma situação normal para a tua empresa e isso acaba virando uma bola de neve. Então, são duas situações onde ao controle financeiro da vida pessoal, ou seja, de você CPF, acaba influenciando no controle financeiro do seu CNPJ. Aqui eu coloquei uma demonstração do que seria um financeiro perfeito. Então veja bem, olha só, aqui a gente tem uma demonstração, um quadro, um ciclo
que toda empresa passa, e isso não serve só para você que está pensando, por exemplo, em montar uma empresa, serve para você também que tem uma empresa já em andamento com 5, 10 anos em continuidade, e pode ser que em determinado momento essa demonstração te ajude a entender como que funciona o ciclo financeiro da tua empresa, o que você tem que fazer para que você consiga completar esse ciclo e começar a obter as distribuições de lucro, quando o seu negócio começa a dar lucro, e ele já faz isso, você pode pegar esse lucro sem se preocupar, porque você já tem uma série de reservas, umas provisões para você poder se preparar para uma situação de emergência, por exemplo, uma crise, uma sazonalidade, uma situação que te pega de surpresa. Você cria algumas reservas, vou te explicar aqui. Mas com essas reservas você acaba consolidando o financeiro ou fazendo a famosa blindagem financeira do seu negócio. Então você dificilmente vai precisar tirar dinheiro do teu bolso para colocar na empresa, porque ela já tem ali não só um capital de giro para fazer o negócio, já para pagar todas as despesas fixas até que receba as vendas, o capital de giro formado direitinho, mas você também tem reservas para situações para situações anormais, que não são do dia a dia. Então, se você passar por um período de sazonalidade, um período de uma recessão muito grande de vendas, você consegue aqui sobreviver porque você cria algumas reservas para pagar as despesas fixas nesse momento, até que esse período passe. Então, primeiro momento, você tem aqui, eu coloquei a abertura da empresa. O que acontece nesse momento? Esse momento é que você está tirando dinheiro da sua pessoa física, você está tirando dinheiro do seu bolso, da sua conta pessoal, para injetar na empresa. Quando você faz isso, existe um período aqui onde a empresa ainda mesmo assim ela não consegue se pagar suas despesas. Então você tem que formar também uma coisa que se chama capital de giro. Então, além do investimento que você faz em maquinário, em equipamentos, todo investimento que você faz para montar, se você está montando uma loja, independente do tipo de empresa seja uma indústria, você tem que montar, tem que fazer um investimento para isso. Depois você tem que formar um capital de giro para que você consiga pagar as despesas fixas até que você consiga formar a tua carteira de venda, a sua carteira de cliente, para que você tenha um volume de venda suficiente para pagar essas despesas. Enquanto isso não acontece, você tem que saber o seguinte, olha, eu vou precisar de um capital de giro suficiente para quantos meses? Para passar por essas emergências. Olha, você precisa de um capital de giro para você suprir essas necessidades aí durante uns 6 a 7 meses, porque você não vai faltar no mínimo ali uns 20, 30 mil reais todo mês. Então você tem que se preparar para você compor essa reserva para você conseguir levar a tua empresa para esse segundo estágio. O problema aqui, tem uma estatística bem interessante do Sebrae que fala que isso diminui muito, mas até 2014 quase metade das empresas fechavam em menos de 2 anos. Nos últimos anos esse percentual está caindo, está baixando de menos de 40%, mas é um percentual muito alto. Então o que acontece aqui? Como essas empresas não formam esse capital, não formam capital de giro, elas não têm condições de sobreviver. Então aqui morre em menos de 2 anos, por quê? Porque falta o famoso planejamento. Você não prevê quanto você precisa de capital de giro para fazer o seu negócio girar até chegar no segundo estágio, que é o ponto de equilíbrio. O que é o ponto de equilíbrio? É quando você já tem uma carteira de cliente formada, você já tem um volume de vendas bem interessante, onde o que te sobra ali, depois que você apura o teu custo de mercadoria, você paga fornecedor, paga os impostos sobre as vendas, te sobra dinheiro suficiente para você pagar todas as despesas fixas, mas ainda não dá lucro. Então, o segundo estágio, ele completa essa primeira fase, essa primeira etapa aqui da direita, que é uma etapa que eu coloquei até em vermelho, que é uma etapa crítica, né? É uma etapa onde a tua empresa está chegando a um ponto de maturidade, onde já está partindo para consolidar o financeiro. Então, primeiro, etapa, abertura, planejamento, que é fundamental. Você tem que formar um capital de giro suficiente, porque senão você não consegue sobreviver a esse período. E esse período pode ser de 6 meses, pode ser de 1 ano e meio, 2 anos, depende de cada negócio. Então, uma dica interessante, se você está pensando em empreender, você já tem uma empresa, está pensando em abrir uma outra empresa, você já tem então experiência sobre isso, mas não espere receber dinheiro do teu negócio nesse período aqui, porque ainda está se consolidando, está formando a carteira de cliente. Então é esperado que tudo que a empresa faça é para que ela chegue no estágio 2, que é atingir o ponto de equilíbrio. Depois que você chegou no ponto de equilíbrio, você vai partir para a consolidação financeira. O que é a consolidação financeira? Esse é o momento onde a sua empresa atinge o ponto de equilíbrio e já começa a dar lucro. Então o que você faz com esse lucro? E aqui, nesse momento, aqui é um erro que acontece com muita gente. Quando a tua empresa começa a dar lucro, o que você faz? Você começa a elevar o teu padrão de vida. Porque quando a empresa começa a dar lucro, finalmente, você quer fazer o quê?
você quer recuperar o dinheiro que você investiu na empresa, ou seja, você quer o seu payback, você já tem um prazo calculado que você abriu sua empresa, você quer recuperar o dinheiro que você investiu lá, mas você também quer aumentar lá a tua retirada, quer aumentar o teu prolabore. Nesse momento aqui, existe uma coisa bem interessante, que é um momento de fazer, não de elevar o custo de vida. Eu sei que a gente tem a vontade de ter um carro melhor, ter uma casa melhor, fazer algumas viagens, realizar alguns sonhos. Isso é de toda pessoa tem, isso é normal. Só que a gente está falando de um negócio. Então a gente tem que primeiro proteger esse negócio. E é aqui que a gente faz a blindagem financeira. Então, seria interessante, se fosse possível, que você, antes de aumentar o teu custo de vida pessoal, que você criasse algumas reservas para preparar a tua empresa para alguma situação de emergência que pode fechar o negócio. Então, por exemplo, quando você faz, por exemplo, uma reserva para você passar por um período de sazonalidade, um período de crise, o que você faz com essa reserva? Você cria o famoso colchão financeiro. O que é o colchão financeiro? Você está previsto que você vai ter uma sazonalidade anormal de 6 a 7 meses num determinado ano. Pode ser por conta de uma greve, pode ser por conta de uma crise, uma marolinha de crise que passa ali durante alguns meses, pode ser até por uma sazonalidade. Só que acontece que você sabe que durante 6 a 7 meses próximos você vai ter uma queda muito brusca nas vendas e o teu negócio não vai ter condições de gerar dinheiro para pagar as despesas. Então você vai utilizar esse colchão financeiro. O que é esse colchão financeiro? Esse colchão financeiro é uma reserva criada para pagar as despesas fixas do seu negócio durante um determinado período. Então, o que esse colchão financeiro é capital de giro? Não, não é capital de giro. Esse dinheiro fica aplicado, você faz uma aplicação financeira na pessoa jurídica, tá? Com esse dinheiro tem algumas aplicações financeiras. É ideal que você não faça uma aplicação financeira de risco, por quê? Cara, isso aqui é uma reserva, você não pode perder esse dinheiro, então não pode fazer uma aplicação financeira de risco. Tem que ser de baixo risco para você ter uma rentabilidade também, não perder o custo de oportunidade do capital, mas ter isso como reserva para a tua empresa. A partir do momento que você cria essa reserva, se você passar por essa sazonalidade, você não vai fechar as portas. Você vai usar essa reserva para você sobreviver a esses 6 a 7 meses e depois você começa a voltar à situação normal e a recompor a tua reserva. Isso que é interessante, você tem que recompor essa reserva depois. Existe um outro tipo de reserva também que é muito comum, é uma reserva para você pagar a demissão de alguns funcionários. Então você já faz um depósito, faz uma aplicação financeira com esse dinheiro, já fica reservado. O que a maioria das empresas não fazem, né? Elas não fazem isso. Elas simplesmente, quando tem que demitir um funcionário, e quando é um funcionário, por exemplo, de 10 a 15 anos, o valor da rescisão é bem alto. Então ela tem que se preparar para poder desembolsar e esse dinheiro não está reservado. Então isso pega o financeiro da sua empresa de surpresa. O ideal seria que você já tivesse uma reserva para você não pensar duas vezes. E tem empresas que acabam repensando a demissão do colaborador porque não tem o dinheiro para pagar a demissão, que é ruim. Porque esse colaborador fica lá sabendo que vai ser demitido, ele não vai produzir, ele vai contaminar o resto do time, e você meio que fica refém dessa situação, porque enquanto você não tiver o dinheiro para poder pagar a rescisão dele, você não pode demitir. Então o ideal seria que você já tivesse esse dinheiro numa reserva, onde você precisasse demitir alguém, você já podia desligar o funcionário e contratar outro à medida do tempo que for necessário para a tua empresa. Então, seria esse estágio aqui de fazer a consolidação financeira do seu negócio. Então, aqui seria interessante você fazer o quê? Você criar essas reservas para proteger a tua empresa por uma situação anormal. Então, se você chegar num período de sazonalidade, você tiver que fazer uma rescisão de um funcionário, pode acontecer uma coisa. Você chega numa crise, chega num período onde você vai ter uma diminuição muito brusca das suas vendas e você tem que reduzir o seu custo fixo. Aí é dois problemas num só, né? Porque você, além de ter que ter uma reserva para poder pagar as despesas durante esse tempo e você não tem, você ainda tem que, poxa, eu tenho que reduzir meu custo fixo. Lógico que você já vai pensar, eu tenho que demitir funcionários. E você pode ter um problema, você não pode não ter dinheiro para poder fazer essa demissão de alguns funcionários, você tem que desligar outros. Então você não vai demitir aqueles que estão menos produtivos. Você acaba criando um outro critério para você fazer a demissão, porque você não tem esse dinheiro depositado. O seu financeiro ele não está preparado para esse tipo de situação. É muito complicado você passar por isso num momento desse, porque você já tem um problema que é a redução de receita, você tem que se replanejar a tua empresa, ainda tem que conviver com esse tipo de situação que te pega de surpresa, e tudo isso poderia ser evitado se você fizesse essas reservas. Então esse aqui é o terceiro estágio, já da segunda fase,
onde a sua empresa já está equilibrando o teu financeiro, chegando no financeiro perfeito. Depois disso, a gente chega no que seria o último estágio da segunda fase do financeiro perfeito, que é a distribuição de lucros. Nesse momento você já tem uma reserva, você já tem aqui, ó, você já tem uma empresa formada, você já tem capital de giro, tua empresa já atinge o ponto de equilíbrio, ela dá lucro, você já tem reservas formadas, você pode pensar em aumentar essas reservas, mas não é interessante você aumentar muito porque a tua empresa ela não tem o objetivo social de ganhar dinheiro com a receita de aplicação financeira. Então, é mais do que óbvio que se você monta uma empresa para comprar e vender mercadorias, que se o negócio está dando muito certo, que você vai abrir uma outra empresa, porque obviamente que com a empresa você tem uma rentabilidade 10 vezes, 20 vezes maior do que uma rentabilidade de aplicação financeira. Então tem um limite até, você não vai poder aumentar demais reserva, não faz sentido você ficar criando reservas, você pode distribuir lucros. Então se a sua empresa começou a dar lucro, e esse lucro chegou a um volume bem interessante, você começa a distribuir esse lucro para a pessoa física. E aqui que você pode pensar já em aumentar seu padrão de vida, fazer o que você queria, que você tinha os seus sonhos, comprar uma casa, comprar o seu carro, enfim, porque a tua empresa já está com o financeiro consolidado. Então aqui você faz a distribuição de lucros. Você pode, nesse momento, com distribuição de lucro, você manda para a pessoa física, você pode criar um novo negócio, você pode fazer aplicação financeira na pessoa física, criar renda passiva, que na pessoa física, a aplicação financeira é mais vantajoso do que na pessoa jurídica, porque tem algumas tributações na pessoa jurídica que são diferentes da pessoa física. Na pessoa física tem mais possibilidade de você fazer uma aplicação financeira. Aqui com esses lucros você já pode fazer aplicação financeira com um risco maior, porque já não se trata de uma reserva do teu negócio. Então esse aqui é um ponto ideal. Quando você chega nesse ponto de fazer a distribuição de lucro, quer dizer que o seu negócio dá certo e dá super certo. E ele está super preparado para qualquer tipo de situação que possa pegar, se fosse uma empresa desorganizada, despreparada, com financeiro despreparado, fechar. Como que acontece com a maioria? A maioria fecha nesse primeiro quadrante aqui. Não chega a formar um capital de dinheiro porque quando monta o negócio, o empresário já precisa fazer retirada, já precisa sobreviver do negócio. Acaba que a empresa não tem tempo para atingir sequer o ponto de equilíbrio, ou seja, formar uma carteira de cliente. Para formar a carteira de cliente, o que você precisa fazer? Você precisa investir muito no teu marketing, você precisa expandir a tua marca, as pessoas precisam conhecer a tua empresa, as pessoas precisam conhecer o teu produto precisa você precisa criar uma marca no mercado, isso leva um determinado tempo, não tem como medir, cada negócio, cada tipo de produto tem o seu tempo. Então, se você não tem condições de financiar as operações da tua empresa e financiar as operações da sua empresa, se faz com capital de giro. Se você não tem esse recurso para financiar as operações da sua empresa, até chegar nesse segundo quadrante, pelo menos, aqui provavelmente com uma crise, ou até uma multa, tem gente que tem empresa que fecha porque tomou uma multa fiscal, às vezes uma multa muito grande porque ela é desorganizada, às vezes gerava passivos fiscais sem precisar, e acaba fechando o negócio. Então essa primeira fase aqui é crítica. Então se você consegue passar dessa primeira fase aqui, ótimo, você já cai aqui na consolidação financeira e tomando aqui as decisões certas, você já consegue fazer uma blindagem financeira do teu negócio. Não quer dizer que o teu negócio não pode quebrar. Você não pode ficar sem se reinventar, sem procurar bater metas, sem procurar melhoria contínua no teu gerenciamento, no teu produto, para você poder atender às novas demandas do cliente. Então isso não quer dizer que a sua empresa não vai quebrar, não, a sua empresa não é prova de risco, mas você se prepara pelo menos para algumas das situações mais recorrentes que podem acontecer. E quando você tem essa preparação aqui, você já passa a fazer parte de um grupo seleto de empresas no Brasil que estão com o financeiro organizado e preparado. Depois que você passa para a distribuição de lucros, ótimo, beleza. Você já começa a voltar o dinheiro para a tua pessoa física e você começa a fazer uma série de investimentos onde vai te proporcionar uma receita, um ganho que pode ser somado ao ganho que você tem com a tua empresa. Então você vai ganhar dinheiro com a tua empresa e vai ter também ganhos com outras atividades que você pode fazer, com outros negócios ou com aplicação financeira, o que você achar melhor. Esse seria o ideal para você ter uma consolidação financeira, ter o teu financeiro bem organizado. Então, se você conseguir organizar a tua vida financeira pessoal,
é importante que a tua vida financeira pessoal não influencie negativamente a tua empresa nesse momento, porque se isso acontecer, dificilmente a tua empresa passa desse primeiro quadrante. Dificilmente você consegue chegar nessa segunda fase, onde você consegue consolidar o financeiro. Então, se você não organizar a tua vida financeira pessoal para permitir que você consiga fazer com que a tua empresa atinja pelo menos o ponto de equilíbrio, fica muito difícil você sobreviver, porque você não tem capital para poder comprar mercadoria, você não tem capital para poder renovar estoque. E renovação de estoque hoje é um fator de diferenciação. Imagina uma loja de roupas que não compra roupas há 6 meses. O cliente vai ficar cansado de chegar na loja, pedir para poder visualizar, né, para poder as amostras de roupa, verificar o que chegou novo, porque as pessoas gostam disso, as pessoas gostam de novidade. E fica ali apresentando o vendedor, infelizmente tem que apresentar para ela uma roupa batida, ou seja, uma roupa que já foi apresentada outras vezes, inclusive ela talvez já tenha visto essa roupa em outras vezes que ela voltou na loja. O que acontece? O cliente se cansa e acaba não voltando mais. Então é preciso que você tenha dinheiro para renovar estoque e esse dinheiro sai do capital de giro. E para formar o capital de giro, você precisa esperar que a tua empresa atinja o ponto de equilíbrio. Primordialmente, você tem que compor um capital de giro que seja suficiente para financiar suas operações. Então, para você tirar esse dinheiro da tua pessoa física, já requer um planejamento. E requer um planejamento pessoal para você respeitar esse período, essa primeira fase da empresa, até que ela atinja esse ponto de equilíbrio. Se isso não acontecer, você acaba saqueando a tua empresa, você acaba prejudicando o crescimento, ou seja, o ciclo do que seria o financeiro perfeito. No link desse vídeo, na descrição, eu vou deixar aqui para você uma palestra que eu gravei sobre como organizar o financeiro de uma micro e pequena empresa. Nessa palestra eu explico passo a passo como você começar do zero até você conseguir organizar o seu financeiro, para você até poder delegar funções para outras pessoas que vão trabalhar na tua empresa à medida que a tua empresa vá crescendo. Tem uma preocupação que as pessoas têm de Matheus, como que eu vou organizar o financeiro da minha empresa se eu tenho que delegar essas funções? As pessoas perdem, o empresário ele tem um receio de delegar algumas funções e perder o controle. Mas existe um processo que você pode implantar na tua empresa, existem ferramentas que você pode implantar na tua empresa para garantir que você consiga fazer um gerenciamento através da gestão, ter o controle do teu financeiro, mesmo que não seja você que vai realizar os pagamentos. Então, se você quer aprender um pouquinho mais sobre como organizar um financeiro da empresa, eu vou deixar um link para você aqui de uma palestra que eu gravei, onde eu explico passo a passo como você completar um ciclo de organização do financeiro que vai além do que eu expliquei, seria o ciclo financeiro perfeito, mas é um ciclo de organização do financeiro, onde eu explico com detalhes mais práticos do que seria possível fazer para organizar o financeiro de uma micro e pequena empresa. Então eu te vejo lá.